Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha, e eu volto dando uma sugestão para você. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. E olha aqui, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora, eu vou te dizer outra coisa muito interessante. Pomada Imescar é ótima para combater os problemas das hemorroidas. Tá legal? Pois é, Eduardo Oliveira, psicólogo e que vai conversar conosco aqui hoje sobre o dia a dia, a correria do dia a dia. O que está acontecendo com o povo hoje? Que o cara só quer trabalhar, só quer fazer a coisa, não tem tempo para mais nada, Eduardo. O que está acontecendo? Bom dia, Cir. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, para discutir uma temática tão importante, necessária. Bom, assim, a gente está vivendo um processo, tempos difíceis nesse sentido, A gente tem um atravessamento tecnológico, uma correria do dia a dia e a gente acaba não tendo tempo, para a gente. A gente sai atropelando todos esses processos, A gente está num processo de um certo... Um processo em que nós estamos intoxicados psiquicamente. O que eu quero dizer com isso, São tantas informações, é uma correria tão louca que a gente acaba não dando conta de digerir todas as informações, E isso vai irradiando sobre o nosso corpo, sobre o nosso bem-estar. Você acha que essa enxurrada de informações é que faz com que as pessoas ficam muito estressadas? Parece que elas vão no automático, elas não param para pensar assim, para fazer uma coisa de cada vez. Você acha que isso acontece? Sim, Patrícia, eu acho que isso acontece. Vamos pensar em algo que todos nós hoje em dia utilizamos, O celular. Tá aqui. Quando eu abro o celular, vem uma chuva de informações, uma chuva de notícias, informações às vezes muito pesada, densa, e a pessoa ela não consegue filtrar essa informação, ela não tem um tempo de elaboração para essa informação, Então isso pode sobrecarregar a pessoa, Dela não dar conta mesmo de processar tudo que está sendo colocado ali. E as pessoas acabam entrando no automático e respondendo por meio de um imediatismo, Não tem esse tempo de reflexão. Quais são as suas dicas para a pessoa não entrar nesse, como se diz, nesse ciclo vicioso? Isso. O primeiro ponto, Patrícia, eu acho que o fundamental é eu ter consciência de que algo está fugindo do controle, de que algo já está me causando um dano. Um transtorno? Um transtorno, talvez. A gente pode até associar as questões relacionadas ao estresse, à ansiedade, de não suportar essa situação. Então, ter consciência sobre essa situação é um ponto interessante. Eu preciso me observar para saber o que está acontecendo. E a partir disso, Patrícia, eu preciso ter um envolvimento e criar sentidos para a minha vida por meio da minha perspectiva. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem uma fórmula mágica que vai servir para todos, Então, essa pessoa precisa pensar o que realmente faz bem para ela. Pois é, eu fico me lembrando de duas coisas quando você fala nisso, e aí eu vejo o povo brasileiro de uma maneira geral, Lá na década de 30, o Assis Valente fez um samba pro carnaval, que dizia assim: alegria pra cantar a batucada, as morenas vão sambar, quem samba tem alegria, minha gente que era triste e amargurada, inventou a batucada para deixar de padecer. Viva o prazer, viva o prazer. Parece que as pessoas, então, o carnaval, aquela coisa toda, a pessoa esquece de tudo, da correria do dia a dia e vai se esbaldar no carnaval. Mas naquela época não tinha a vida moderna de hoje. Isso. Aí eu fico olhando assim, quando eu passo na cidade, por exemplo, outro dia eu passei ali na Avenida Amazonas, naquele pedaço ali, entre a Rua Caetés e até a Rua Tupinambás. Ali tem uma série de botecos ali. Eu nunca vi tanta mesa espalhada e um cara cantando lá e tal, e todo mundo bebendo chopp, bebendo cerveja. Eu falei assim, tá aí, ó os caras fugindo da correria do dia a dia. Não é não? Porque é a hora que o cara vai conversar, vai bater papo, vai esquecer de tudo, não é verdade? O botequim nos botecos dos bares aí na periferia, o que o cara faz no final de semana?
Acaba que indo não pro botequim. acaba indo para o botequim para conversar, para bater papo, para jogar uma sinuca, não sei o quê e tal. Quer dizer, pode ter outro tipo de divertimento, de lazer, distração, etc. né? Tal, mas eu estou falando das pessoas mais simples, né? Que não pode se dar o luxo de fazer uma bela viagem e de curtir uma outra coisa diferente. Então, faz isso aí, né? Isso. Na hora que você acabar, eu vou falar do Juarez, que ele está falando justamente isso. Ótimo. Interessante, assim, que a gente pode pensar em pequenos movimentos, né? Sei lá, uma caminhada, um exercício físico, né? Esses pequenos movimentos, né, diante dessa correria, desse tumulto do nosso dia a dia, já vai produzir reflexos positivos, né? E o interessante é que a gente vai introduzindo essas possibilidades no nosso dia a dia mesmo. Não dá para acordar e trabalhar, voltar para casa e dormir. A gente precisa ter esses pequenos intervalos de prazer. Né? Eu lembro que eu fiquei durante um tempo, eu trabalhei na prefeitura de Contagem, foi a época da barraginha. Aconteceu aquela tragédia da barraginha, e uma coisa que ninguém esperava e tal, e etc. E aquilo me consumiu muito. O que eu fazia? Eu chegava à noite, colocava um short lá para as 9h30, 10 horas da noite, e andava na rua descalço. Para poder dar uma enxugar as tensões fora. Boa. Excelente. Olha, o Juarez está falando aqui, está perguntando para o doutor Eduardo. O Juarez é lá de Sarzedo, muito obrigada pela audiência. Ele fala o seguinte, que trabalha a 16 a 17 horas por dia. Ele é taxista, a renda dele caiu muito e ele, estressado para pagar as contas do dia a dia, não para nem para ir no banheiro. Isso está até prejudicando a saúde dele, ele está ficando muito estressado, irritado e não consegue ter lazer há mais de um mês. Ele pergunta como driblar essa situação se os boletos não param de chegar, doutor Eduardo? Pois é, essa é uma situação comum, né? Infelizmente as pessoas estão tendo que se desdobrar, né? Dada a realidade que a gente está atravessando, social. Mas uma coisa que o Juarez traz, Patrícia, que é interessante, é que ele já tem essa consciência de que ele está tendo danos, né? Danos físicos, né? Danos emocionais. Então, o que eu sugiro para o Juarez é ele pensar no que pode ser de maior prioridade para determinados momentos, né? Apesar dele ter essa rotina puxada, né? Ele pode encontrar uma possibilidade de ter esse momento de prazer, de um momento em que ele cuide dele mesmo, né? Assim como o exemplo que o Assir deu, né? O Assir, ele conseguia encontrar, na época da barraginha, um intervalo para que ele cuidasse de si, por meio de uma caminhada, mas era um momento dele com ele. E outra coisa também, né? No caso dele aí de tantos boletos, né? Começar a dar uma segurada, né? Reduzir, não vou gastar, né? Não, o boleto chega não vou gastar, né? acaba gastando, né? Aquele amigo meu que pediu um empréstimo e achou que o empréstimo estava criando problema para ele e tal. Aí ele foi lá no banco e ao invés dele arranjar um jeito de fazer mais alguma coisa na vida para pagar o empréstimo, não. Ele fez uma renegociação para alongar o empréstimo e continua pagando o empréstimo. Quer dizer, está pagando o empréstimo a vida toda. A vida toda. Um empréstimo de 3, 4 mil reais, já pagou 20. Não, e continua pagando. Porque essa reclamação da vida financeira, igual o Assir está falando do empréstimo, é uma das maiores reclamações que você tem no seu consultório? Não, referente ao empréstimo exclusivamente, não. A vida financeira. A vida financeira, dívida. Né? Hoje é dívida, a vida financeira, ela acaba atravessando o cotidiano das pessoas de uma forma muito brusca, né? Eu acho que devido realmente a esse cenário, né, que a gente se encontra, mas o que eu percebo, Patrícia, para além dessa questão financeira no consultório, é de que as pessoas estão adoecendo mesmo, por não estar conseguindo dar conta de toda essa pressão que está sendo colocada, né? E a gente pode pensar essa questão financeira, até voltando ao caso, né, que foi apresentado, se eu adoeço, né, nessa rotina louca de trabalhar excessivamente, 16, 17 horas, eu não vou dar conta desse trabalho em algum momento. Então, isso botar pode... numa cama, né? Exato, eu posso adoecer, posso, né, cair em uma cama, e isso vai me causar um dano ainda maior, né, financeiramente. Então, nós precisamos nos cuidar nesse aspecto também. Quer dizer, a grande saída para quem está vivendo esse estresse todo é reservar um tempo para cuidar de si, para fazer uma caminhada,
para ter lazer. Meia hora, né? Meia hora Mesmo por que não dia. gaste dinheiro, né? Porque muitas pessoas acham que só vai ter lazer se gastar dinheiro. Exato. Não é não? Exato. Não necessariamente, né? Quer dizer, eu vejo muita gente andando num lugar de compras, por exemplo. Vai para o shopping, não compra nada, mas anda pro shopping pra lá e pra cá. Ah, não, assim, aí eu fico deprimida, eu vou lá. Vai pro shopping não, gente. Mas não, tem muita gente que vai pro shopping para se puder passear. comprar pelo menos né? um sorvete, É muito comum né? você falar assim, o shopping tá cheio, mas ninguém comprando. Porque não é que tá passeando. Tá passeando. Não deixa de ser uma praça de diversão e que faz também com que tenhamos a educação financeira de não sair comprando tudo que se vê, É né? verdade. Tem mais pergunta, pode falar? Pode, claro. A Beatriz, gente, a Beatriz é de Contagem, obrigada pela sua audiência. Ela tá falando, Eduardo, que ela é dona de casa. E que ela fica muito estressada de ver o marido dela trabalhando demais, mas que ela também trabalha muito, não para de trabalhar um minuto. Mas a tristeza dela é de não poder ajudar financeiramente. O casamento está muito ruim e aí ela acha que só tem piorado porque ele está estressado e ela também. O que fazer nessa situação? Bom, essa questão financeira é meio complicada, né, assim, de resolver de uma forma imediata, pensando no capital, né? Mas a gente pode pensar que ela pode ser companheira do marido, né, nesse processo, né, de estar ao lado desse marido, né, de tentar suprir outras questões que vão aparecer ali na casa, né, para além da questão do capital. A questão do capital, né, aí teria que entrar nesse processo que nós vivenciamos mesmo, que é a questão do trabalho, né? Mas eu acho que ela pode, Patrícia, de uma forma positiva, ir se estruturando com Ajudar esse o marido, né? Por Exato. exemplo, faz um bolo, né, Patrícia? Pega aquela gordurinha, aquela mochibinha da carne, prepara aquilo, faz uma carninha fritinha. Economia vai doméstica economizando, também, economia né? doméstica, ajuda o marido de várias formas, não é Mas não? às vezes o marido chega tão estressado que fala, minha mulher gastou minha farinha, né? Fez o bolo. Não é assim também, não, né? Não é assim, né? Mas Eu você acho sabe que a dona de casa é uma grande economista. Claro, Né? a dona de casa, sabendo, ela faz. Eu fico me lembrando que meu pai era comerciante, tentava empurrar uma lata de doce, né? Naquelas latas de doce quadradas assim, bonitas. Não, leva o seu. Não, mulher lá em casa faz doce, menino, lá em casa tem as latas tudo de doce que minha mulher faz. Já Quer dizer, era uma as economia. pessoas faziam isso, não é verdade, né? Então, isso é uma forma de ajudar o marido também. Eu acho que a gente deve se reinventar, né? Diante daquele problema que está ali Isso. colocado. A gente precisa ser cada vez mais criativo, É né? verdade. A gente precisa observar também os pequenos movimentos e conquistas que a gente consegue dentro daquela possibilidade, né? Hoje, né, o jeito tem que ir na loja, tem que comprar roupa e tal. As mulheres antigamente, né, a forma de ajudar, fazia a roupinha dentro de casa, não é não? Para criança e tal, e etc. Tinha essas coisas, né? Hoje, infelizmente, essas coisas não existem mais, né? Então, caímos na vida moderna aqui. Agora tem um depoimento aqui que eu fiquei muito boba. É a Alessandra, ela é de Caeté. Ela tá falando, Patrícia, ando tão estressada e tão no automático que às vezes até de manhã meu marido me dá bom dia, eu não sei nem com que roupa ele saiu. Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa olha e não enxerga, né? Tá olhando para outra, e aí tá em crise, né? Se não tá sabendo a roupa que ele tá saindo... Tem aquela música né? Todo dia ela faz sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Gente, aqui, ó, a Metropax está se preparando para dar todo o apoio à Arquidiocese de Belo Horizonte no finados que nós vamos viver aí no próximo sábado. Então, não se esqueça, faça o seu plano funerário na Metropax. 0800 726 0140. Eduardo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Mais uma vez. Para falar desse Correria tema tão importante, do dia a correria dia. do dia a dia, né? Aí nós temos que misturar problema financeiro com a correria do dia a dia, porque a correria só existe por causa do problema financeiro também, não é verdade? Normalmente, quase que é por causa disso, não é verdade? É um dos fatores, É um dos fatores, assim, né? importantes. E aí a gente volta amanhã, né, Patrícia? Amanhã, isso mesmo. Gratidão beleza. e alegria, obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Gente, muito obrigado, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.